Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Eu pedi só um pouquinho de som, porque a voz, os irmãos já sabem, né? Eu falo um pouquinho mais baixo. Irmãos, para nós é uma alegria de estarmos aqui. Amém. Está conosco aqui o nosso irmão diácono Jonathan Araújo ali, juntamente com a nossa irmã Elza e o nosso irmão Tuca. Amém. Amém? A nossa irmã Elza vai trazer um testemunho aqui. Amém? Amém. Eu creio que se não for hoje, será numa data estabelecida pelo pastor, que é um testemunho sobre o perdão, né? A nossa irmã Elza, ela tem um testemunho muito forte. Ela não deu ainda essa noite, mas nós vamos marcar porque é um testemunho extenso de algo tremendo que aconteceu na vida dela. Amém? Amém. Irmãos, é um motivo de alegria estar aqui com os irmãos. Nós estamos aqui para nos edificarmos. Nós não vamos estar falando, irmãos, para qualquer pessoa. Não existe qualquer pessoa. A sociedade nos classifica pelo que nós possuímos. Aleluia. Divide os homens em clérigos e leigos, negros, brancos, índios, ciganos, ameríndios, e por aí afora vai as divisões de raças. Deus, ele não faz dessa forma. Eu não posso chegar aqui e tratar os irmãos como algo descartável. Uma alma é a coisa mais preciosa que tem no mundo. Aleluia. Sabia disso, irmãos? Eu creio. Eu já falei aqui uma vez o cálculo, quanto custaria fabricar um ser humano se o homem pudesse. Deu mais de 100 trilhões de dólares. Sem alma e sem espírito, só a composição biológica, física. Então eu tenho que ter temor, reverência para falar das Escrituras, porque é ela que liberta. Quando eu iniciei a minha vida pastoral, lá com meus 25, 26 anos de idade, eu me perguntava para que é que eu vinha. Quando Jesus perguntou a Judas, perguntou, amigo, a que você vem? Judas ali estava indo para trair a Jesus. Eu acho que essa é toda a pergunta que Deus faz para nós. O porquê eu estou aqui? Eu me proponho a fazer o que para Deus? Quem sou eu? Essa é a pergunta que todo pastor, que todo servo do Senhor deve fazer a si mesmo. Por que eu vou estar alugando um recinto para reunir almas? É para levá-las para os céus? É para libertá-las com a palavra, iluminá-las com as Escrituras, que é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos? Ao que eu me proponho? Essa era a minha pergunta. Nós podemos nos propor a várias coisas em nome de Deus. Que tipo de liturgia vai formatar o seu caráter espiritual? Uma congregação, um local onde nós nos reunimos para termos uma liturgia de festas. O que é que eu estou propondo a formatar dentro de você o seu caráter espiritual, a sua dimensão espiritual? Se eu só lhe dou festas, se eu só lhe dou certos tipos de campanhas para enriquecimento, para a locupletação dos nossos desejos e de nossas vontades. Essa é a pergunta que todo servo de Deus, um pastor, um amado irmão que deseja fazer a obra de Deus, ele deve se perguntar, por que é que eu estou fazendo isso? Um jovem que leva uma caixa de chocolates para a namorada, ele deve se perguntar, por que eu estou dando essa caixa de chocolate a ela? Por que eu estou dando um perfume a ela? Por que eu estou dando uma roupa para um irmão? O que é que eu quero obter em troca? Muitos homens querem flertar com uma mulher, copular com uma mulher e presenteia ela, galanteia ela. Ele não quer que ela sinta o sabor do chocolate ou o cheiro do perfume. Ele está ali usando uma estratégia para
para atingir um outro desejo dele, é um estratagema. Da mesma forma, eu como pastor, eu me pergunto o que é que eu me proponho para ser um pregador do Evangelho, porque eu posso usar a palavra de Deus para macular a sua personalidade. Eu posso usar a palavra de Deus para conservar você sendo um velho homem. Eu posso usar a palavra de Deus para me enriquecer ilicitamente, a criar campanhas miraculosas. Nós sabemos, amados irmãos, que as festas era algo realizado no Antigo Testamento, uma aliança com Deus, de Deus com o seu povo, os israelitas. Havia milhares de festas. Havia festa do Pentecoste, havia festas do tabernáculo, festas dos pães ázimos, festa da Páscoa para festejar a saída do povo de Deus do Egito. Havia várias festas, das trombetas, que ali sinalizava realidades espirituais. Hoje nós vivemos dentro de muitas liturgias cristãs, entre aspas. Cada denominação, cada religião se propõe a imprimir em você um certo caráter. Algumas pessoas, alguns homens abnegados, homens de Deus, e eu creio que aqui está pastor Marconi, ele procura estar imprimindo nos amados irmãos o caráter de Cristo através das Escrituras. Uma liturgia que possa selecionar hinos, não que centralize o homem, mas que seja para adorar a Deus, porque esse é o papel de um hino. Hoje nós estamos tendo hinos aí, que músicas seculares edificam mais do que certas letras. Letras que vai enaltecer a vingança, a disputa, o ódio e a competitividade. Só porque falou no nome de Deus em uma letra, não significa que enaltece a Deus. Vamos dizer, unir cânticos e hinos espirituais. O mínimo que eu posso fazer é uma letra de um hino que possa cantar a palavra, louvar as Escrituras, uns salmos e edificar os irmãos. Então, ao que eu me proponho? Nós temos que fazer uma análise desta liturgia que está aí e como foi que ela foi chegando, essa forma de cultuar a Deus com festas, mímicas, teatros, que vai barateando a graça e nos conduzindo a um caminho que não é o caminho da salvação. Um homem que teme a Deus, ele procura se questionar para que é que ele se apresenta à comunidade cristã, ao povo de Deus, o que é que ele traz na sua alforja, no seu coração, se realmente ele está aliançado com Deus e sendo um instrumento de Deus para trazer para a congregação algo que vai imprimir o caráter de Cristo. Essas liturgias pentecostais, neopentecostais e teológicas, foi adicionada nessa liturgia moderna cristã, que é o perfil dessa comunidade aí fora, gospel cristã, que se apostata, que não tem discernimento para poder filtrar informações e tomar as decisões movidas pela direção da palavra de Deus. Então, o que nós nos propomos? Eu posso usar a palavra de Deus ao meu bel prazer, interpretá-la ao meu bel prazer, criar uma comunidade que vai potencializar a sua gana, o seu ávido desejo de ascender na sociedade capitalista. E aí nós vamos fazendo campanhas, festas disso, e vamos adicionando na liturgia da congregação certos rituais e certos costumes que não tem nenhuma veracidade nas Escrituras, e nós vemos aí agora o fruto dessa alienação, vemos aí o comportamento anticristo, um comportamento contrário ao que diz as Escrituras, porque isso foi sendo adicionado e foi sendo alienado como mãos hábeis de condutores de massas, e nós observamos aí esse perfil que está aí, gospel, evangélico, cristão, seja lá qual for o título que queiram dar, e nós devemos nos propor e saber ao que nós propomos, que é o arrependimento e uma nova vida em Cristo. Aleluia! Foi pensando nisso que o nosso pastor Marconi, pelo Espírito Santo de Deus, desenvolveu aqui uma campanha de uma semana, 15 dias, 30 dias,
Uma campanha é uma missão, é uma estratégia, usa-se a palavra campanha, um período falando de um determinado assunto. E esse assunto é um assunto de suma importância, é sobre o perdão. Nós temos aqui no livro do Evangelho de Mateus, capítulo de número 6 e versículo de número 12, que é o primórdio, é o fundamento do perdão. Todo perdão deve estar fundamentalizado, fundado nessa palavra. E que nós vamos fazer aqui essa leitura. Mateus, capítulo de número 6, e o versículo de número 12. Aleluia. E perdoa-nos as nossas ofensas. Em outra tradução, perdoa-nos as nossas dívidas. Em outra tradução, perdoa os nossos pecados. Assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores, aos que nos devem dívidas, aos que nos devem por ofensa, e nós perdoamos. Até aí, amém, meus amados irmãos? Glória a Deus. Meus queridos irmãos, como eu vinha falando aos amados irmãos, eu como um pastor, que por ter esse título, muitas pessoas dão a credibilidade pelo título, e eu quero vos advertir que você não dê crédito ao título, você dê crédito às atitudes, você dê crédito ao comportamento, você dê crédito às descrições que as Escrituras Sagradas fazem desse título de pastor. Ele deve pastorear não por torpe ganância, ele deve pastorear sendo o exemplo de servidão. Glória a Deus. Ele serve, ele é um funcionário da igreja que somos nós, não é do CNPJ ou do CGC, de uma placa, de uma instituição. Por que eu digo isso? Porque eu posso usar as Escrituras para macular as verdades. Eu posso manipular as Escrituras para obter beneficências, para obter fortunas, para obter alguma coisa que eu deseje obter. Eu posso passar anos e anos pastoreando uma congregação, evitando falar de pontos dolorosos, evitando falar de coisas que afastam multidões. Eu posso criar uma religião evangélica que tem como fundamento e regra de fé não o livro do Talibã, do islamismo, que eles usam o Alcorão, ou o budismo, que usa as doutrinas de Siddhartha Gautama, ou a Seishonuye, que usa os princípios básicos de Masaharu Taniguchi. Aqui nós usamos a Bíblia como fundamento do que cremos. Aleluia. E aí eu posso usar também a Bíblia para agregar um certo tipo de pessoas que desejam alguns tipos de coisas, uma classe de seres humanos que desejam ascender na sociedade. Então eu faço cultos de prosperidade e eu começo a usar de forma técnica as Escrituras Sagradas que falam de riquezas, usando exemplos como Salomão, Abraão e outros homens, e traduzindo isso ao meu bel prazer e criando da palavra de Deus uma mensagem motivacional. Eu posso usar a palavra de Deus como palavras de terapias, de autoajuda, e criar uma religião evangélica, porque eu uso o evangelho, aí tem o título de evangélica, mas que não trata o homem interior. Porque quando eu passo a falar a verdade, essa verdade é dolorosa.
essa verdade não é adocicada, não é temperada conforme as nossas necessidades do dia. Essa verdade, ela vem para destruir tudo aquilo que Deus não construiu. O profeta Jeremias é chamado por Deus, e Deus olha para Jeremias e disse: olha, a sua missão é ser profeta, o ato de falar a palavra de Deus, o ato de levar a verdade de Deus para as pessoas. E Deus disse: eu te chamo para destruir, eu te chamo para construir, eu te chamo para plantar e para arrancar. Quando Jesus chegou naquele segundo templo construído, os discípulos admiravam o templo. Ele dizia: não vai ficar pedra sobre pedra. Em outro momento ele foi fazer uma visita ao templo, que não era o que Salomão tinha construído, o segundo templo. E quando ele chega ali com a verdade, ele começa a destruir. A destruir o quê? O que Deus não tinha destruído. Quando a verdade passa a emanar desse púlpito, tudo que tiver no seu coração, que foi construído pela teologia, que foi construído pelas ideologias e as interpretatividades humanas, que nomenclatura o povo de Deus como neopentecostal, pentecostal, luterano, anglicano, menonita, metodista ou qualquer outro título, quando a palavra chega, ela é destruidora de tudo que Deus não construiu. De todo fundamento humano. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Coríntios pelo Espírito Santo dizendo: o único fundamento é Cristo, cada um veja como constrói sobre este fundamento. Aleluia. A doutrina dos apóstolos e o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E aí quando Jesus chega ali, encontra cambistas, já expliquei isso aqui, que não podia entrar com nenhum papel, moeda, dinheiro, com a imagem de ninguém, e na moeda tinha a imagem de César, então não podia entrar no templo, que era idolatria. Então os cambistas criaram uma moeda para poderem ofertar dentro do templo, e aí uma moeda que valia 100 reais, ele trocava por uma moeda de R$1. E eles ali faziam um grande comércio no mercado financeiro. E Jesus chuta a mesa dos cambistas, né, e disse: não façam da casa do meu pai um reduto, um covil de ladrões e salteadores. Quem estava chegando ali no templo? A verdade. Quem é a verdade? É Jesus Cristo. A verdade não é um conceito de interpretatividades pessoais das Escrituras, do que eu acho ou do que eu penso. E aí, meus amados irmãos, nós vemos aí por este mundo afora os homens manipulando a palavra de Deus, porque não querem tratar a alma, o coração, restaurando para ser perdoado, ou restaurando para perdoar. E quando a gente não pega a palavra e trata aquilo que mais incomoda, aquilo que não é minha palavra como martelo que quebra pedra, como fogo, a palavra ela vem, irmãos, e vai de encontro a você. Lembra daquela parábola que eu falei aqui do homem que foi reclamar porque tinham roubado o seu anel e tinham quebrado seus dentes para arrancar um dente de ouro? E aquele homem, quando perguntava o endereço dele, ele dizia que morava aqui no cemitério na Carneira 15, ou seja, que um defunto não reclama, que uma pessoa que está morta não reclama, e que Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém. E quando Cristo vive em mim, eu não murmuro, eu não reclamo, porque quem vive em mim é Cristo. Aleluia. O Evangelho ele veio para introduzir dentro de nós essa nova criação, essa nova criatura. Aleluia. Porquanto agora somos novas criaturas, e as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Aleluia. É impossível um homem natural servir a Jesus. Eu posso ser um cara muito bom para a placa da igreja evangélica. Eu posso ser o melhor diácono, o melhor porteiro, o melhor repositor de água. Eu posso ser o melhor faxineiro. Eu posso ser
tudo fazer funcionar da melhor forma possível a instituição, aquilo que os olhos podem ver. Eu posso ser correto um contador com as finanças da associação que nos reunimos aqui e fazer acontecer a religião. Eu posso ser o melhor possível. Mas, amados irmãos, se eu não tiver a palavra de Deus, eu apenas estou alimentando um sistema que o Senhor Jesus olhou para os fariseus e disse: vocês andam terra, céu e mar, e faz pessoas mais dignas do inferno do que vocês, porque eu tenho capacidade de fazer um discípulo mais fundamentalista do que eu, a ponto de que, se eu me converter ao Evangelho, ele vai olhar para mim e dizer: o senhor se apostatou, e eu saio sozinho, deixo todo mundo lá na instituição no erro, porque as pessoas acham que fui eu que me apostatei daquilo que preguei. De tão bem predicado foi colocado uma lavagem cerebral na vida das pessoas. E se nós muitas vezes vamos manipulando a palavra e não chegamos no cerne, no objetivo daquilo que pode nos fazer ser nova criatura. E isso que o Evangelho vem fazer. É impossível eu dar o fruto do Espírito sem o Espírito. É impossível eu dar o fruto da jaqueira sendo melancia. Uma melancia, se colhe jaca de melancia? Se colhe fruta-pão de abóbora? Como é que eu posso ter o fruto do Espírito se eu não tenho o Espírito? Como é que eu posso... Jesus olhou para os religiosos evangélicos da época e disse: como vocês podem tirar coisas boas de dentro de vocês se vocês só têm coisas ruins? A árvore se conhece pelo fruto, não se colhe uvas de pé de espinhos. É a minha velha natureza que não passou por um arrependimento, e se a semente cai na terra e não morre, fica só ela. Eu preciso desaparecer, eu preciso morrer para que Cristo vive em mim. Aleluia. E onde eu andar, todos sintam o cheiro suave de Cristo. Aleluia. Pelas minhas atitudes e os meus comportamentos. Aleluia, Jesus. Os meus testemunhos de vida, de amor, de perdão, o fruto do Espírito no singular: paciência, bondade, benignidade, temperança, amor. E conhecemos o fruto da carne. Os que estão na carne não podem agradar a Deus, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Logo vemos esta luta da carne contra o Espírito, para que o Espírito não faça a vontade de Deus. E como eu posso evoluir, crescer, me desenvolver na minha vida espiritual? A primeira coisa que eu tenho que entender, irmãos, é que a verdade, ela não está aí como uma funerária que todo dia bate na sua porta com um documento dizendo: você quer fazer um contrato comigo? Para quando você morrer, você ter seu caixão e sua carneira. Não é toda hora que recebe um telefonema da Oi ou da TIM ou de uma operadora celular querendo fazer-te uma proposta. A verdade não está querendo engrossar as fileiras do exército da religião. A verdade, ela é imparcial. A verdade ela é justa, ela é retilínea. Não é a verdade que sai por aí buscando adeptos ou querendo alistar você para o exército dela. É você, com todo o seu coração e toda a sua vontade, que busca a verdade. O Senhor Jesus, ele diz: ninguém vem ao Pai a não ser que o Pai lhe revele. E ninguém vai ao Pai a não ser que o Filho revele o Pai. Glória a Deus. E quando eu busco a verdade na Amazônia, no meio do mar, numa selva, em qualquer lugar distante, num deserto, no fundo de minha casa, debaixo de um pé de bananeira, debaixo de um pé de manga, onde eu estiver, e eu busco a verdade de todo o coração, essa verdade, ela vai vir para mim. Ninguém vai ficar enganado.
Aleluia. Senhor Jesus, fulano me enganou, pastor me enganou, missionário me enganou. Eu vi uma pregação no YouTube, me enviaram para o WhatsApp. E aí as escrituras dizem no livro de Apocalipse que quando Deus Todo-Poderoso vier, diz que vem uns livros na frente dele. Os livros, as palavras de Deus. Quando alguém disser, fulano me enganou, aí vai dizer, e aquela Bíblia que ficava lá em cima da estante? Você nunca leu de coração? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia. A verdade, ela vai se manifestar para você. Ela vai iluminar você. Não vos deixarei órfão. Vou enviar seu João. Vou enviar seu Paulo. Vou enviar fulano de tal. Não vos deixarei órfão. Vos enviarei o Espírito Santo. E o que é que ele vai fazer? Vos guiará a toda a verdade. Aleluia. Deus. E em quem é que está a verdade? O Aleluia. Espírito Santo disse que o Espírito testifica com o meu Espírito que somos filhos de Deus. Aleluia. Filipe estava em um lugar e ali havia o eunuco que estava lendo as Escrituras buscando a verdade. Ele não entendia o que lia. E Deus, ele pega um apóstolo, um exército, uma potência para ir para um deserto em busca de quê? De uma multidão? Havia ali no deserto uma multidão, um congresso imenso, a ponto que Deus pega um grande homem de Deus para levar para o meio de um deserto a troco de quê? De uma multidão para encher de uma vez só a igreja. Uma alma sedenta, que lia as Escrituras em busca da verdade. E quando Filipe se achegou-se, o que lê? Eu digo, de quem fala aqui? Esse homem aqui, fomos curados pelas suas pisaduras, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Esse profeta Isaías fala de quem? Dele ou de alguém que vem? Abriu a carruagem e Filipe expôs a verdade, porque ali encontrava um coração responsivo. Quem não quer a verdade, quem ouve a verdade e não pratica, e não quer a verdade, é como um lavador de carro que pegou um silicone e lavou o pneu do carro, siliconizou. Quando a água bate, a água escorre, a água não pega. Tem pessoas que passou vedacite no coração, impermeabilizante. Quando a palavra de Deus bate, não penetra, porque está impermeabilizado pela teologia da mentira. Tem dificuldade de ouvir a verdade, porque James e Jambres resistiu à verdade, porque já tinha um outro fundamento de uma determinada religião, e fica ali com as crenças e os traumas. E quando vem a verdade para nos tratarmos por dentro, para realmente mexer conosco, que vai ser doloroso, para tratar de pontos que podem tirar a sua salvação, não permitir a sua entrada no reino dos céus. E aqui está um ponto crucial. Quando eu me arrependo das ofensas que faço contra Deus, eu preciso que Deus me perdoe. Mas esse perdão de Deus agora se torna condicional, porque na minha oração da verdade, da minha oração verdadeira, eu digo que Deus deve me perdoar, como eu tenho perdoado o seu Antônio. Eu digo, Deus, tu me perdoa como eu perdoei meu vizinho ontem. Está dizendo que o perdão de Deus deve ser igual ao meu perdão, porque se eu estou em Cristo, o meu perdão deve ser igual ao dele. Se eu estou em Cristo, o meu perdão deve ser igual ao de Cristo, porque não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim, pelo seu Espírito. Aquele Espírito que havia em mim, Paulo escreve aos Efésios, que andávamos separados da vida de Deus, pela ignorância que havia em nossos corações, pelo Espírito que também operava em nós, mas que agora opera nos filhos da desobediência. Aquele Espírito foi tirado e entrou o Espírito de Deus. Amém. E é esse Espírito de Deus dentro do meu corpo
que me liberta e que faz, através da obediência, da inclinação da vontade de Deus, a dar o fruto do Espírito. Então, quando eu entro na padaria, Jesus não entra na padaria, porque ele não vem lá para entrar na padaria. Ele não entra no mercado. Jesus não vem aqui em Muritiba. Jesus não vem lá em Salvador. Mas quando você vai lá em Tuí das Almas, entra na Topic, entra no supermercado, entra na padaria, entra na sua casa, entra no seu trabalho, por você ser templo do Espírito Santo, Aleluia. Deus está dentro de você, entrando em qualquer lugar. Glória a Deus. Então, quando eu bato o pé e digo a igreja está aqui, onde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas, eu estou presente. Se a igreja está aqui, tudo que é ligado na terra será ligado nos céus. Porque a igreja é composta daqueles que estão em obediência à vontade de Deus. Eu não posso pedir o que eu quero, porque eu não vivo, é Cristo que vive em mim. Então tudo que eu peço é em concordância à vontade dele, orientado por ele. Pede e não recebes, porque pedes mal, pede para os vossos desejos. Tiago capítulo 4. Contendes um com os outros e nada tendes, porque tudo que pede é para a manifestação do corpo, da carne. São pessoas não arrependidas, não convertidas e não nascidas de novo. E aí agora vem a questão do perdão, que é uma coisa que tem destruído, matado. Você pode ser o melhor crente sem a salvação. Você pode preencher o belo quadro da membresia de uma placa dessa de religião aí, facilmente. Pode usar 3 calças, 15 camisas, 50 cueca, 10 meia, 50 polpas no cabelo, pode até meter bomba no corpo e dizer, vou matar todos que odeiam a Deus, como faz o Talibã. Que nem o olho da mulher pode ver, você tem que andar toda a santidade, uma visão esquizofrênica de Deus. Pode chegar todo dia pontualmente, botar todo o seu dinheiro, ofertar, dizimar, dar dízimo de 1000, de 100.000%, como quiser. E mesmo assim está fora do céu. Não é nada disso a salvação. É só rituais e regras e doutrinas de homens. O Evangelho é vida. O vivenciar o reino de Deus não está nas coisas artificiais ou físicas, está na essência, está nas atitudes espirituais. 3 coisas permanecem: a fé, a esperança e o amor. Olha só, meu irmão. E aí, eu sou um pastor, quero dar uma boa vida à minha família, pagar uma escola particular para o meu filho, ter um carro muito top, uma casa muito boa. Eu teria que trabalhar, fazer um concurso federal para ter um bom salário. Mas aí eu posso ser um pastor, dar tudo que o povo quer, não tratar dos assuntos elementares que não atraem multidão, fazer uma bibliolatria, orações dos salmos, que tem crente que está... o protestantismo condenava a ladainha, não era isso, irmão? A ladainha, a reza, Ave Maria, Pai Nosso, oração repetitiva. Hoje estão orando, é Salmo 23, é Salmo 20, é Salmo 19, é Salmo 91. 91 tem poder, é tira e queda. O 90 não é muito bom, não. Pense nisso, irmãos. E a multidão gosta. Mas fale de perdão. Fale de amor. Fale de arrependimento. Fale de santidade. Fale de temor. Não, o camarada hoje é tudo. Eu sou um crente, eu uso a palavra de Deus como uma filosofia de vida. Eu gosto do hino, é tão legal. A irmã Suede canta tão bem. Vai ter uma festa lá, vou comprar uma roupa nova. Vou me renovar todo, vou passar a manhã toda no cabelo e tal. Nada disso é errado, irmão. Mas não é o objetivo, não é esse.
O que Deus quer é um louvor, uma adoração de um coração incorruptível. Aleluia. Daqueles que invocam o nome do Senhor. E aí, irmãos, eu aí começo a fazer uma religião massa, legal. Né? Que nem lá fez o Rick Warren, que influenciou na década de 90 com o seu livro Uma Igreja com Propósitos, onde ele fez uma pesquisa lá na comunidade de South Beacon, nos Estados Unidos, e aí ele foi vendo o que precisava. De uma igreja ele pegou uma coisa, de uma religião ele pegou outra, aquilo ali não é legal, aquilo ali, e ele fez a comunidade de South Beacon, uma igreja legal que se encaixasse com os perfis que ele queria atingir. Ele não queria atingir pobre, vamos atingir rico, então tem que ter uma palavra intelectualizada, né? Falamos, e aí atingir aquele nível. O evangelho não vem para um nível de pirâmide de vazados, nem de campônios, de plebeus, de suceranos. A palavra ela vem para o arrependimento. Aleluia. E aí eu vou pulando, irmãos, vocês estão entendendo? Eu vou manipulando a palavra, eu vou pegando aquelas pessoas, né, que brigou em casa e ele quer uma solução conjugal. Reza aqui, pastor, a água ungida, o pó de pemba ungido, a areia ungida, o mijo de Moisés ungido. E aí começa a fazer, através de um sal grosso, a folha de aloe ungida. E aí começa elementos de macumba, um feiticeiro miserável. Em nome de Deus, porque botou o selo gospel. Botou Deus no meio, é evangélico, então libera. Por isso que tem aí casa de swing gospel, motel gospel, réveillon gospel, carnaval gospel, São João gospel, prostituta gospel, tem tudo em prostituto gospel. Tem até site de namoro gospel, não tem? Estou mentindo? Aí batia na cara do funcionário, cuspia na cara do funcionário, o que o homem planta ele colhe, faliu, perdeu tudo, mas aí tem um pastor lá, se intitulando servo de Deus, dizendo: venha, que Deus vai restaurar o seu comércio, vai lhe dar tudo de novo. O que Deus quer saber de dar tudo de novo? Deus quer que ele se arrependa. Aleluia. Que o evangelho não veio para lhe dar uma boa vida aqui. Verdade, Jesus. Jesus não veio para fazer você ser dono do McDonald's. Jesus veio, irmão. Isso aí é fruto do seu trabalho lá. A palavra diz: você que é rico, seja rico para com Deus e ajudar o seu irmão. Quem tem duas túnicas, dê uma para quem não tem. Mas o que é que Deus quer de nós, irmão? Arrependimento, é salvação. Aleluia. É ter o seu nome escrito no livro da vida. Aí tem aí esses picaretas, em nome de Deus, que encontra pessoas que não querem a verdade, porque quem não quer a verdade vai encontrar isso aí. E aí fica ali, não vai falar dos pontos que nós devemos ter em nossas vidas de mudança, né? Aí fica ali: não, é 3 gatinhos pingados, a igreja de Marconi, não é 4 gatinhos pingados lá, é um pouquinho, né? Aí você vê lá uma igrejão imensão, ó, Deus está ali, ó, o pastor com um anel de 3 quilos de ouro no dedo. Esse é de Deus. Parou o melhor carro na porta da igreja, aí tá vendo que Deus prosperou? Em nome de Deus, rapaz, aquele ali é de bicicleta velha a vida toda, não é de Deus. Porque essa é a forma da sociedade avalizar as pessoas. Chegam até a dizer que é como no espiritual e no físico. O gafanhoto, o migrador vai lhe destruir, vai lhe matar, vai acabar com sua vida. E a impressão psicológica em cima da pessoa, quando a gente dá de coração e com alegria e não com necessidade. As coisas não fluem, irmãos. E qual é um dos pontos elementares para a nossa vida, irmãos? Eu quero aqui encerrar falando sobre Aitofel. Aitofel era um grande homem de Deus, conselheiro do rei Davi. E ele era um homem que Davi tinha 7 conselheiros. Aitofel era um homem tão sábio que Davi tinha Aitofel como a própria voz de Deus falando com ele. E aconteceu algo com Davi, que Davi destruiu a família de Aitofel. Davi foi e pegou a filha de Eliã, que era o filho de Aitofel.
foi e pegou Betseba, a neta de Aitofel. E Aitofel gostava e amava o marido de Betseba, que era um homem de Deus consagradíssimo, temente ao Deus dos céus. E fez emboscadas e matou Urias. Isso deixou Aitofel revoltado. Aitofel não liberou perdão para Davi. Aitofel não perdoava Davi. E a ausência do perdão trouxe para Aitofel uma amargura mortífera. A ponto que Aitofel estimulou o filho de Davi, Absalão, a usurpar e matar, se possível, o próprio pai. Instigou Absalão, fermentou Absalão, amargurou Absalão, deixou Absalão empolgado para usurpar o poder do pai de Davi, o rei. Quando Aitofel não conseguiu esse intento através de Absalão, porque Aitofel queria imprimir em Davi o mesmo sofrimento que ele estava passando. O perdão tem consequências maravilhosas, mas o não perdão, o não perdoar, vai matar você. Vai trazer câncer para você. Quando alguém chega num hospital para diagnosticar a doença e é diagnosticado um câncer nas glândulas mamárias, no estômago, no fígado, nos rins, na próstata, o médico pergunta: alguém lá na sua casa já teve câncer? A pessoa diz: não. Alguém que se saiba, seu avô, uma tia, um pai, alguém teve? E aí a pessoa diz: não. O médico descarta a primeira possibilidade, uma questão genética, hereditária, não é genético. Então vamos partir agora para a sua alimentação. Você tem se alimentado de quê para dar tá com câncer no estômago, uma gastrite, uma úlcera? Um outro problema em outra parte do corpo? Você bebeu pouca água, você está com uma cirrose hepática, está aí com câncer no fígado, você bebeu muita, você fumou, está com câncer no pulmão? Não, nunca fumei, nunca bebi. Então descartado a questão da pessoa ter uma forma de vida ociosa ou com alimentos contaminados, alimentos que não são saudáveis. Então vamos partir agora para o lado emocional. Algum trauma, e lá diagnostica que aquela pessoa foi traído no passado, foi estrupado por um parente, por um pai, por um tio, por um avô, e ficou ali com aquele ódio, com aquela falta de perdão. E isso foi, as escrituras dizem que a inveja, por exemplo, causa câncer nos ossos. É a podridão dos ossos, osteoporose. Davi, no momento que não confessou, que não pediu perdão, ele começou a sentir dores de cabeça e o corpo ficar febril, e ele entrar em depressão, e isso pode causar um efeito dominó. Um abismo chama outro abismo. O camarada começa com uma pequena mentira, um pouquinho de fermento, leveda toda a massa. Ele começa com um copo de pinga e termina com um barril de pinga. É assim que o inimigo faz. Só um pouquinho de fermento, vai fermentando toda a massa. E ali vai diagnosticar que aquela pessoa está com um câncer por causa de problemas emocionais. Porque não liberou um perdão, porque foi posto para fora da empresa e alimentou um ódio, um espírito de vingança. Eu não lhe perdoo, eu quero ver, e aí vai. Quantas pessoas estão assim, que aceitaram a Jesus Cristo, mas ainda não conversa com os pais, não conversa com o tio,
Não conversa com um vizinho por causa de um problema de um milho que deixou queimar na fogueira na noite de São João. Porque você suspeita que o vizinho deu veneno e matou o cachorro dele, o cachorro dela. E às vezes não foi nem o vizinho, o cachorro morreu lá com o osso atravessado na goela. Nós parecemos que vamos deduzindo as coisas e o inimigo trabalha em cima disso e vai ser aquela pessoa amargurada. A pessoa amargurada, ela destrói tudo ao lado dela, ao redor dela, é tipo uma bactéria. Quando uma laranja está podre, logo tem que tirar aquela laranja, porque aqui estiver colada com a laranja, o fundo da laranja passa para outra laranja e apodrece todo o cesto de laranja. Uma bactéria apodrece tudo ao redor. Assim, meus amados irmãos, quando o escritor de Hebreus ele escreve para nós, no capítulo 12, ele diz que uma raiz de amargura possa brotar no coração, Hebreus 12, 6, que uma raiz de amargura não brote no coração de vocês, que nenhuma raiz de amargura brotando contamine os outros irmãos. Aí nos dá aquela ideia de um corpo, que se o pastor Marconi, o irmão Marconi, estiver sofrendo espiritualmente, isso vai atingir todo o corpo. Que no dia de eu tomar a Santa Ceia, se eu não discerno, se eu não passo a entender que o irmão Marconi faz parte de mim, que a amada irmã faz parte de mim, que o amado irmão faz parte de mim, e eu tomo a Santa Ceia, muitos dormem e estão doentes, porque não discernem os membros do corpo de Cristo. E o diabo fica botando guerra. Paulo disse, não pude falar a homens espirituais, porque um diz que é de Assembleia, outro diz que é de Batista, outro diz que é de Deus e Amor, outro diz que é de Luterana, um diz que é de Paulo, um diz que é de Cefas, que eram as linhas religiosas que estavam se formando naquela época. Uma guerra, uma competitividade. Eu tenho dito sempre quando eu venho aqui, irmão, onde reina a competitividade, pode reinar o amor? Você já viu um torcedor do Bahia ir abraçar o torcedor do Vitória? Um gol para você, meu amigo! Gostei! E quando o jogador do Bahia faz um gol, o do Vitória, ei, gol para você, amiguinho! Nem pode ficar junto do mesmo lado. Um vai com uma catraca de bicicleta enrolada para meter nas costas de um, outro vai com uma catraca de moto. Não tiveram o que fazer, o torcedor vinha saindo do estádio, jogaram um vaso sanitário lá de cima, bateu na cabeça do rapaz e matou em São Paulo. Nós vemos aí o choque que tem nas torcidas, as mortes que tem, as guerras de torcida, e também tem essa guerra implantada dentro do homem pelo ódio de Satanás. Esse veneno lá posto no jardim do Éden, de competir, de dividir, de não amar, de guerrear, de contender. Você é brasileiro, eu sou americano, vou meter uma bomba aí. Ah, você é de fulano, você é de cicrano, você é de tal religião, paz de Deus. Aqui lá é a paz do Senhor. É Deus diferente. Ah, você é isso, você usa calça, é do inimigo, de lá usa saia mais quente. E aí vai, meu irmão, uma guerra na política, uma guerra no futebol, uma guerra em tudo. Tudo para dividir, e Jesus no meio disso não está. Porque o amor, o evangelho é nova criatura. Aí eu quero ver, como é que pode, sem o Espírito Santo? Você pode ser um crente evangélico, é verdade, mas ser um filho de Deus só quem tem o Espírito Santo. Aleluia! Paulo escreve aos Romanos dizendo, se alguém não tem o Espírito Santo, não é de Deus. Se não é de Deus, é do diabo. É verdade. E como é que faz para me ter o Espírito Santo, ser morada de Deus, se arrependendo? Aleluia! Aí eu me arrependo de todos os meus pecados, preciso do perdão, mas não perdoo, não sou perdoado. É verdade. E aí agora, como é que entra nos céus? Veja a gravidade das palavras do Senhor Jesus. Quem é que está sofrendo? Quem é que está sendo prejudicado?
A pessoa está lá de boa, indo para a praia, curtindo, sendo feliz, e você cheio de ódio, se acabando, e vai morrer de câncer, destruído. Um homem mal amado, uma mulher mal amada, que já chega no trabalho, sabe? Aqui é o pior lugar do mundo, é uma infelicidade. Esse trabalho aqui é do cão. Morava numa casa de tábua, quando agora tem uma casinha, minha casa, minha vida, Deus preparou, só tem 2 quartos. Aí vai para uma outra casa de 3 quartos, eu quero um de 4. Cozinhou a vida toda com um fogão de 2 bocas, agora tem um de 4, eu quero um de 6. Você já pensou nisso? Sapato não aguenta mais. Se esqueceu que andava com a sandália arrastando o dedo e era feliz. Hoje está viciado, é sandália, é roupa, é sandália, é roupa, é sapato, é sandália, é sapato, é roupa. Vai para a feira de Muriqui pegar essa promoção. Tem roupa lá que parece, é museu, é? Tem roupa lá, tem estoque de roupa para 2 anos. Mas aí tá baratinho, foi 10 reais, olha que coisa linda. Mas já tem 30 camisas lá dentro do guarda-roupa. Vira vício, consumista, comprando o que não vai usar, o que não precisa, porque a gente passou tanto tempo na miséria, passou tanto tempo na necessidade, que agora tem um dinheirinho, uma coisinha que sobrou, uma estabilidade, e aí parece que tudo que vê pega, um prego na rua pega. Posso precisar lá para casa. Porque passou muita necessidade, irmão. Eu, para construir a igreja, eu catava pedra de madrugada para construir a congregação. Saía de madrugada com um carrinho de mão aqui, procurando pedra e colocava, porque não tinha condição, não tinha irmãos. Às vezes, quando eu passo por um lixão, os irmãos falam: o que, pastor? A gente já se policia para não pegar uma porta, uma janela que pode recuperar, porque recupera. Que as escrituras dizem que para quem está na necessidade, até o amargo é doce. Você está entendendo, irmão? Mas a gente tem que se ponderar. Temos que estar aqui, a gente não tem que mostrar, pastor Marconi não tem que mostrar para a sogra dele que ele vai crescer, que vai ter uma casa, que vai dar uma boa vida para a Luz. Não vai dar uma boa vida para a Lise, que tem que ter um carro, um Corolla, agora é de Deus. Um terno desse aqui já está bem bom, né? Você está entendendo, irmão? A gente viveu a vida toda para mostrar para o sogro, para a sogra, mostrar para o vizinho, tá vendo? Tá vendo que eu cresci? Tá vendo que eu sou bom? Então, não pare de querer mostrar para os outros que é bom. Mostre para Deus que você é bom. Se livre dessas necessidades de querer ser bem visto pelos outros. Essa dependência emocional. Quem é da verdade vem para a verdade, para que as suas obras sejam manifestas. Ahitofel se matou. A amargura, a falta de perdão leva à morte. A morte de si. Quantas pessoas, eu vou me vingar, eu vou pagar para uma pessoa matar ele, eu vou jogar um pó de osso de defunto. Quando não é isso, é o crente feiticeiro. Eu vou orar agora em nome de Jesus, vai morrer, meu irmão. Eu nunca vi ninguém orar para matar ninguém, mas tem crente feiticeiro. Pastor Flávio, ora por mim, pastor Marconi, ore por mim, porque tem um bocado de crente com oração contrária aí. Já pensou, irmãos? Isso tudo é falta de perdão, vai amargurando, sabe? Entra na congregação, tem gente que comeu tanta capengue, tanta lagartixa frita, sofreu tanto na vida, que mesmo depois que encontrou Jesus, é aquela cara amargurada, ó. Senhor, irmão. Tem crente que tem medo, eu tenho medo da irmã Dezinha. Eu tenho medo do pastor Marconi, aquela cara dele, sisudo. Às vezes por dentro é um moleque. Tenha medo desses paladinos da moralidade. Não, fulano de tal. Quando te descobre, estava dando pirulito para assediar as menininhas de 10 anos. O quê? Seu sonho na venda? Aquele homem? Minha filha, eu não te conto nada.
É o paladino da moralidade. Pare com isso. Seja transparente. Aleluia. Jesus. Seja sincero. Glória a Jesus. Por quê? Porque quem vai te julgar está te vendo. Todas as coisas estão patentes e nuas diante daquele que há de nos julgar. Verdade, Jesus. Aí tem solução para você. Que a pior coisa que tem é a pessoa viver de máscara. Vai usar qual hoje? Vou usar essa aqui. Atrás da porta, quando chega, botava o chapéu ou a casaca. Hoje bota as máscaras. Na rua, em casa, quando chega, é um demônio. É quebrando tudo, é pirraçando a mulher, é pirraçando o marido, é chutando os filhos, que é miserável. É puxando aqueles minhaços de licuri, metendo nas costas, era aqueles pais com rabo de arraia, com aquelas bainhas de facão, domador de burro brabo lá de Piauí, aquele homem brabo. É ou não é, irmão? É assim. Cada pedaço, aqueles homens ignorantes, com os dedos dessa grossura, irmãozona, que descia pegando panacum de cacau, caboclo brabo. Hoje você está em Cristo, irmão. Aleluia. Irmão, libera o perdão. Glória a Jesus. Se livra dessas correntes. Se livra dessas coisas que vai destruir, está lhe matando. A vida, o que é que você tem? Não está se reunindo aqui, não tem que dizer nada. Aqui não é uma competição. Aqui não tem que comprar isso aqui, vou comprar isso aqui, eu vou comprar o quarteirão todo, vou quebrar as paredes, eu vou meter uma sentada ar-condicionado, ali vai ser o departamento das crianças, a biblioteca ali, aí tem tudo aqui baixo, departamento e tal, e às vezes as almas tudo no inferno. É assim mesmo. Se preocupe em conduzir as pessoas ao reino de Deus, pastor Marcelo. Como o senhor está fazendo aqui, com esses irmãos que Deus lhe confiou. Está escrito no Hebreu, vós pastores, pastoreais, não por tua ganância, as almas que o Senhor te confiou. Foi 10? Seja fiel nos 10. Deus lhe deu 2 talentos, oh glória, seja fiel nos 2 talentos. Aleluia. O outro correu e cavou e enterrou. Até de quem não tem será tirado. E será dado para quem tem. Então, irmão, seja fiel no que Deus lhe capacitou. Ame, perdoe, faça dessa comunidade uma comunidade forte, um local de reunião de um povo que está ávido pela revelação da palavra. Amém. Quando eu disse aqui, o que eu me proponho nessa liturgia? Samba Lelê está doente, está com a cabeça quebrada, samba daqui, pula de lá. Sapateia na brasa, sapateia no altar, bota um roupão, bota um lenço de freira. Que agora está tendo essa moda aí, os evangélicos estão virando freira, a mulher do roupão, sapateia daqui, pula de lá, mistério é poder e o amor. E o perdão, quando pega as escrituras, nada. Só movimento de homens, saia disso. Esse tipo de liturgia, festa disso, festa daquilo, Bíblia do homem, Bíblia do doido, Bíblia da culinária. Tem que vir com um carro de mão e as gráficas só empurrando. Uma sociedade gospel de consumo, é camisa com o nome de Jesus, é anelzinho com o nome de Jesus, é sapatilha, Jesus está voltando. É não sei o quê. Pare com isso, de fazer comércio com as coisas de Deus. Não, porque a fatia do mercado gospel agora, você viu aí agora, essas eleições, é 60% da sociedade brasileira é evangélica. Então vamos lançar 5 passos para ver Deus, 10 degraus para como orar melhor, como cantar melhor. É tudo isso, e aí tome livro, tome dinheiro, é camisa Jesus Cristo, é não sei o que, é boné Jesus Cristo, é pulseirinha de couro de não sei quem, valadão. Quanto é um negócio desse lá na parede, o cara disse, é R$180. Eu digo, rapaz, isso é uma correiazinha de couro. R$180 dá para comprar um boi. Comércio, farão de vós, comércio. Então vamos aqui nos afinar com as escrituras, estar tranquilo, cantar, louvar, respeitar o seu pastor, respeitar a congregação, esperar a vinda de Jesus Cristo, dando graças a Deus por tudo, salmodiando a Deus em vossos corações, ter paz. Comeu o que hoje? Comi um ovo com farinha, que delícia. Para mim é melhor comida, eu troco um estrogonofe por um feijão com farinha e ovo. Glória a Deus. Aleluia. Tem que, quem botou, bote tudo que botar na mesa comer. Graças a Deus por esse alimento. Amanhã tu come até ouro em pó, hoje está comendo farinha seca, amém. Amanhã tanto faz. Quero terminar essa mensagem, deixando com vocês esse versículo.
O justo é como um junipeiro, estende a raiz para o ribeiro. Vem o sol, vem os problemas, vem as dificuldades, mas ele tem fundamento. Aleluia. Ele tem raiz, irmãos. A raiz não está na pedra, a raiz não está no homem, a raiz não está na instituição, a raiz está em Cristo. Glória a Deus. O meu mantenedor é Deus. Aleluia. Estende as raízes para o ribeiro, vem o calor, as folhas estão verdes e dá o fruto na estação certa. Aleluia. Eu não estou preocupado, irmãos. Oh, pequeno rebanho, não temas, aprove ao Pai vos dar o reino dos céus. Aleluia. Posso morrer hoje, amanhã, mas um dia todos nós estaremos juntos com o Senhor em um novo céu e uma nova terra. Persevere Deus, aleluia. ame a palavra, empregues a palavra a tempo e fora de tempo. Aleluia. Não faça como Aitofel, libere o perdão, Aleluia. seja feliz, vive em paz, tenha o Espírito Santo, o amor de Deus, e aí tudo te sucederá Aleluia. bem na sua vida. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.